Olá, bom dia. Eu vim falar do filme que eu assisti recentemente no cinema e o personagem é Arthur Fleck, que possui uma doença mental. Ele sofre muito por isso porque as pessoas o acham estranho e se sentem incomodadas diante dele, não querem estar diante dele. Ele é agredido, inclusive, por conta disso. Ele possui um caderno de piadas e é engraçado porque nesse caderno vai falar sobre a vida dele, sobre todas as suas desgraças, as suas que ele vem sempre caindo. O pouco que ele tem, ele perde. Então há uma sucessão de desgraças na vida dele. Então ele vai contando nesse caderno de piada porque ele não sabe, na verdade, fazer piada. Fazer graça, ser engraçado, é algo que foi incutido na vida dele desde a infância pela mãe. Porque ele não conseguia estudar, não ia bem na escola, não gostava da escola. E ele dizia: olha, já que eu sirvo para fazer graça, eu vou ser engraçado então. Minha mãe disse que eu sou engraçado, que na verdade eu vim para o mundo para fazer as pessoas rirem. E ele acredita ser uma pessoa engraçada, só que ele não sabe fazer graça. E ele toma aulas, vai assim a talk show, anota o que faz as pessoas rirem, para poder aprender como é isso. Então, o que é que tem escrito nesse livro de piadas dele? Tem a sua vida, as coisas ruins que veio lhe acontecendo. Tem uma passagem que ele fala assim: é o mais difícil de se ter uma doença mental é que as pessoas te obrigam a agir como se você não tivesse. Tem outra passagem ali nesse caderno de piadas que ele diz assim: eu espero que que a minha morte valha mais centavos do que a minha vida. Então é essa a piada que ele concebe como sendo piada mesmo, né? Ele tem um sonho de trabalhar para uma stand-up como comediante. Ele é um palhaço mal sucedido, trabalha para empresas que estão falindo, usa placas dizendo que todas as coisas devem ser compradas, todas as coisas que estão em promoção, que devem ir naquele dia, devem ser compradas. Porque esse é o trabalho dele, de um subemprego. Subemprego porque ele não sabe nem mesmo fazer palhaçada. Os colegas dele não aceitam como ele é, não aceita como ele é, ou seja, nem mesmo para esse subemprego ele serve. Tem um momento assim que o colega, um dos colegas que vende para que ele pague aos poucos uma arma, vende essa arma para que ele pague aos poucos. Esse mesmo colega vai dedurá-lo futuramente e assim ele vai perder o emprego que ele mais gosta, que é de trabalhar em um hospital fazendo graça para as crianças doentes. Mas antes disso, ele é chamado pelo chefe. O colega faz piada com o coleguinha que é anão e ele tenta rir, só que um riso assim que sem graça, um riso que você percebe não tem graça nenhuma esse riso. Porque ele mesmo não achou graça na piada que foi feito de um colega para o outro. Só que ele quer fazer parte de algum grupo, ele tem a necessidade de ser aceito socialmente. A gente também vê no filme que ele já foi preso uma vez em um hospital psiquiátrico. Só que o filme não deixa claro por que isso aconteceu, por que ele foi preso. Só sabemos que lá, nesse hospital psiquiátrico, ele foi feliz, ele foi mais feliz do que assim, solto, abandonado à própria sorte, cuidando de uma mãe que também é doente.
inclusive doente mental, os dois ali vivendo em um apartamento que estava caindo aos pedaços, não havia alimento suficiente, a geladeira vazia. É onde ele se esconde em uma de suas frustrações, quando ele é frustrado e perde o emprego que ele mais gosta por conta dessa arma que cai nesse hospital. Ele fica sem graça, ele pega a arma de volta, e aí que ele descobre que aquele colega que disse que ninguém ia ficar sabendo da arma, ele descobre que o próprio colega o dedurou. Ele volta para casa muito triste, ainda vestido de palhaço, em um metrô. E nesse metrô há 3 rapazes abusando de uma moça. E essa moça olha para aquele palhaço em uma tentativa de pedindo socorro mesmo, olhar de pedido de socorro. E ele olha de volta para ela, ele já estava muito triste por conta de ter perdido aquele emprego. Olha de volta para ela e aquele olhar muito triste, que parecia que ele estava tendo ali empatia pela moça. É aí que ele começa a gargalhar, essa gargalhada de sofrimento provocada pela doença que ele havia contraído por conta das sequelas deixadas desde a sua infância. Na sua infância, foram sequelas provocadas por agressões dos companheiros que a mãe tinha e batiam nela também, ela também era agredida. E ele foi encontrado, né, em uma dessas agressões, ele foi encontrado preso ao radiador do carro, com várias escoriações no corpo, com traumatismo craniano, desnutrido. Ele foi encontrado nessas condições. Então ele adquiriu essa gargalhada, que é uma gargalhada de sofrimento. Toda vez que ele gargalha dessa forma, ele está sofrendo. É um filme, gente, que incomoda. É um filme assim que... Porque tem filmes que vêm para nos alegrar, mas esse aí veio para incomodar a sociedade. E se você está em um estado depressivo, é bom evitar assistir esse filme, porque ele é realista e ele acaba atingindo a todos nós de alguma forma. Então, continuando aqui, ele no metrô, ao gargalhar sobre a situação que estava acontecendo com a menina de abuso, os rapazes se voltam contra ele e o espanca. E nessa de ser espancado, ele saca a arma e aí começa o seu primeiro assassinato. Depois ele vai correndo, sai correndo, entra no banheiro e começa a dançar uma dança que para mim é uma dança de lamento. Lamento por algo que ele acabou de se transformar em um assassino. É um balé assim maravilhoso que o Joaquin Phoenix, que é quem faz esse Arthur Fleck, esse doente mental, Joaquin Phoenix faz isso muito bem, esse balé que parece que é de lamento e é de luta contra si mesmo, contra o que ele acabou de se tornar. Depois ele alucina várias vezes com uma moça que ele tinha encontrado no elevador, que é sua vizinha, e ele se apaixona por essa vizinha, então ele alucina várias vezes que ela está com ele. Deixa eu ver aqui no papel que está me ajudando a não passar nenhum detalhe. Ele vai até uma assistente social e descobre-se que ele toma 7 medicações diferentes para o que ele tem. Ele não tem apenas uma doença mental simples, são vários transtornos que ele parece ter realmente. E lá ele gargalha muito, essa mesma gargalhada de sofrimento, lembrando-se das coisas ruins que ele vem passando.
emoção no talk show. Depois ele perde a assistência social que é dada pelo governo, porque não tem mais remédio, não tem mais medicação, não tem mais profissionais que possam cuidar dele. Ele nasceu e cresceu em uma cidade que estava na miséria, essa cidade. Havia muito desemprego, muita sujeira, ratos enormes pelas ruas, muito lixo. E foi nesse cenário que ele nasceu e que ele cresceu também. Ele, ao chegar em casa, certo dia, encontra uma carta feita pela mãe a Thomas Wayne. Thomas Wayne é o suposto pai dele, porque na carta a mãe dele escreve assim, que é o filho que os dois tiveram no passado, mas que Thomas Wayne não aceitou essa relação, nem assumir esse filho por conta porque ele era um homem muito importante e ela não passava da empregada da família. Então, disse que ela era uma louca, chegou a interná-la por conta disso, alguma coisa assim. Então a gente não sabe se é verdade que ele é filho do Thomas Wayne ou não. Mas ele vai em busca desse pai e encontra o suposto irmão, que é o Batman no futuro, que é o Bruce Wayne. Faz algum tipo de brincadeira para fazer aquela criança rir, uma criança muito séria, mas ele não entende aquela seriedade como algo da criança mesmo, né? Ele talvez pense, é meu irmão, eu vou ensiná-lo a sorrir, e faz um gesto e puxa a boca do irmão para cima e diz assim é bem melhor. Mas aí depois o mordomo da família não deixa, impede essa relação, e ele aí fala desse pai que já sabe de tudo, que ele gostaria de conversar com esse pai dele. E o mordomo disse que não, que a mãe dele é uma louca, que não existiu nada entre o Thomas Wayne e a Penny Fleck, que é a mãe dele, a mãe do Arthur Fleck. Gente, ele passa a ser perseguido pelos policiais, que na verdade vão em busca de interrogá-lo. Só que ele não está em casa, então a interrogação é feita com a mãe dele, que passa mal e aí vai parar no hospital. Do hospital, ele quer saber se o que haviam falado sobre a mãe dele, se é verdade, se ela foi realmente internada naquele asilo. Vai até o asilo Arkham e descobre que ela realmente esteve ali no passado, quando ele era ainda uma criança lá de seus 4 anos de idade, e descobre tudo o que aconteceu, inclusive do transtorno psiquiátrico que essa mãe tem. É dito também que ele é filho adotivo, coisa que ele não estava aceitando, ser filho adotivo. Isso o magoava muito. Ele dizia que as pessoas que estavam dizendo aquilo era mentira das pessoas, que ele não era filho adotivo nada, que o pai dele não quis assumi-lo e inventou isso, o Thomas Wayne. E aí acontece algo assim que é inesperado. Ele vai até o hospital e também ele comete assassinato com a própria mãe dele, que o criou, que ele cuidava dessa mãe, não é? E depois descobre que aquela vida, que ele não era nem ele mesmo, né? Ele se sentiu nada, ele na verdade não acreditava nem na própria vida. E aí ele rompe com aquela mãe. Eu espero que tenha sido assim, que o filme, no filme ele não tenha conseguido matar a mãe não, porque a mãe está assim com um tubo de oxigênio e ele aí aperta assim o travesseiro, né? Eu espero que não tenha matado essa mãe, que haja assim um segundo filme explicando algumas coisas que me deixaram assim
assim, com um vazio muito grande, né? Inclusive o final, explicar aquele final ali que tá todo mundo sem entender por quê e se ele matou realmente aquela pessoa que estava cuidando dele no asilo, onde ele foi preso novamente. E depois ele sai com as mãos assim soltas e, né, entender se foi tudo coisa da imaginação dele, porque ele tem uma cabeça assim doente. Então ele alucina muito. Deixa eu ver outro ponto aqui que foi interessante. Ele, quando descobriu que ele foi adotado, que ele foi espancado várias vezes na sua infância, ele volta para casa transtornado, todo molhado e, e entra no apartamento errado, que é no apartamento da mulher por quem ele se apaixonou. Entra no apartamento dela, começa a acariciar as coisas dela ali na sala, senta-se e depois ela toma um susto. É aí que a gente percebe que tudo que ele viveu no filme, onde ela estava presente, que foi tudo coisa da cabeça dele. Inclusive, ele indo a um talk show, quando ele foi chamado para fazer a apresentação, ele ria muito. E ria e só conseguia rir. Até que depois saiu essa apresentação dele, uma piada em que todos riram, realmente, e bateram palma para ele. Só que a gente não sabe, não é, se foi tudo também da imaginação dele. Depois ele estava acompanhado dessa moça, saíram do teatro, do talk show, e ele viu uma imagem de um palhaço dizendo assim no poste, dizendo que o palhaço havia matado aqueles 3 jovens. E a moça dizendo: não acredite nisso que você está vendo, não fique triste por causa disso. Porque esses caras até que mereciam morrer mesmo, eles eram uns vermes. E nisso aí ele ficou sonhando com aquele palhaço, via aquele mesmo palhaço dentro de carro, dentro de táxi, e sonhando ali com o que estava acontecendo ali ao redor dele. Eu acho que ele estava se sentindo assim validado por alguém que ele amava. Ele depois volta para cá transtornado, né? Depois de ter descoberto a infância dele como foi. Em casa ele se maquia, começa a se maquiar e depois aparece o colega dele, aquele mesmo que o dedurou, que havia vendido a arma para ele e depois acabou o dedurando. E ele mata esse colega e depois sai todo vestido de coringa, desce as escadas, aquela escada que ele subia com tanto pesar, com tanta dor e que representava a dor social dele, uma vez que toda vez que ele subia, ele caía. Toda vez que ele tentava subir, que ele tentava alcançar alguma coisa na vida dele, ele caía na vida real. E aquela escada, ela representa essa queda. Só que é ao contrário, ele sobe. E é um subir cheio de peso. Só que quando ele se transforma no Coringa, ele desce. Ele desce a escada e dança. Uma dança também maravilhosa. Uma dança só deles, que o ator soube interpretar assim maravilhosamente bem, o Joaquin Phoenix. Então ele consegue, depois de ser perseguido pela polícia, ele consegue chegar ao talk show do Murray, aquele que ele amava e concebia como pai, alucinava o Murray dizendo que trocaria tudo para ter um filho como ele. Aí a gente percebe a falta desse pai que ele tanto precisou, dessa figura paterna que ele tanto precisou na vida dele. Ele foi abandonado, gente. Ele foi abandonado, não tinha a figura paterna, não teve uma mãe com condição psicológica para criar esse filho. Foi abandonado pelo governo, ele perdeu os empregos, subempregos que ele tinha, que nem para aquilo ali ele servia.
ele... Então ele só foi perdendo. Quando ele chega ao talk show, ele diz pro Murray assim, me chame de Coringa, que foi assim que o senhor me chamou da outra vez. Só que Murray nunca havia chamado ele de Coringa, se bem que chamou-se na televisão, porque teve uma passagem em que ele estava com a mãe no hospital e passou na televisão ali do hospital o Murray apresentando ele, só que ridicularizando-o, dizendo que ele queria fazer um trabalho que ele não podia e que ele achava que o quê? Só rindo, só rir, chegar em um lugar e apenas rir, que isso ia chamar a atenção das pessoas. Então o ridicularizava. Aí nesse final ele foi no talk show de Murray e fez a apresentação. Só que antes ele havia ensaiado o próprio suicídio. Depois que ele matou a mãe, ele havia ensaiado o próprio suicídio e queria que esse suicídio fosse assistido por todos no programa do Murray. Só que chegando lá, o Murray, ao apresentá-lo, antes dele entrar, o Murray passa novamente aquelas mesmas imagens onde ele continuava ridicularizando o Arthur e dizendo assim, é uma pessoa que, eu não sei, parece que tem vários problemas, não é? Mas como a gente está precisando sorrir um pouco por causa dessas coisas que vem acontecendo na cidade, então eu vou apresentar essa pessoa. Agora antes, ele estava se sentindo assim grande, bem vestido, fantasiado em um coringa. Só que quando antes de entrar o Murray Franklin o apresenta dessa forma, o ridicularizando novamente, eu percebo que ele fica curvo novamente. Ele não está mais com aquela imagem de um coringa, uma imagem de alguém que estava gostando de aparecer, que ia aparecer muito bem, que ia ser aceito dessa vez, ou coisa assim. Ele mostra uma imagem assim, altivo, não é? Mas quando o Murray diz que ele parece que tem alguns problemas, mas que queria rir às custas dele, ele começa a se curvar antes de entrar. Acaba que depois ele entra e faz aquela entrada assim dele grandiosa. Ele beija a doutora que está ali no programa do Murray na boca, dá um selo longo nela e depois se senta. E aí ele vai fazer uma piada desastrosa, porque ele realmente está ali para se matar. Mas depois, do nada, a gente não espera, ele acaba matando o Murray. Por quê? Por causa do sentimento que foi causado logo antes, um pouco antes dele ter entrado no talk show. Ele acaba matando o Murray por causa disso. E esse aí, gente, assim, então o filme já está prestes a terminar, ele consegue ser... A polícia consegue pegá-lo, e aí acontece um acidente, e depois os palhaços vão retirá-lo dali. Algumas pessoas defendem que ali estava nascendo o Coringa, né? Que os palhaços estavam fazendo o parto do Coringa. E depois ele nasce e cheio de sangue, ele faz assim o riso do Coringa na boca. E depois aparece aquele mesmo riso de alguém que estava aflito, sofrendo. E o final é aquele mesmo, né? Ele tem matado alguém que parecia que queria ouvi-lo dessa vez, que parecia querer escutá-lo. Então é um filme assim que me deixou muito aflita, porque abre um debate muito interessante acerca das pessoas, da doença mental, né? Da inclusão, da assistência. Ele havia deixado claro que quando ele foi preso pela primeira vez, ele não sabe a razão, que ali ele se sentia melhor. Então esse é o filme do Coringa. Eu realmente sofri muito com esse filme, mas eu acredito que não foi só eu que sofri. É um filme que abre esse debate interessantíssimo e até a próxima.